Meu nome é Marcelo, tenho 42 anos e trabalho como enfermeiro há quase 15. Nos últimos 7 anos, estou no Hospital Psiquiátrico Pinheiros, aqui em Vila dos Sonhos, interior do Paraná. Um lugarzinho pequeno que todo mundo conhece todo mundo, sabe como é. Trabalho no turno da noite há uns 4 anos. Peguei esse horário porque pagam 20% a mais e, sinceramente, preciso da grana para pagar a faculdade da minha filha. A rotina no Pinheiros é sempre a mesma. Chego às 20 horas, faço a passagem de plantão com o pessoal da tarde, verifico as medicações, preparo as doses da noite e depois é basicamente monitorar os pacientes, garantir que tomem os remédios e lidar com eventuais crises. O hospital não é dos mais modernos, viu? Prédio dos anos 50, corredores compridos, aquelas luminárias antigas que ficam piscando. Tem horas que parece cenário de filme. No setor onde trabalho ficam os pacientes de longa permanência, aqueles casos mais complicados, entende? Pessoas que estão ali há anos, alguns há décadas. Tenho uma equipe pequena. Eu, a dona Cleusa, que é técnica de enfermagem e está quase se aposentando. E o Jair, que é o segurança. Às vezes, nas noites de domingo para segunda, fico praticamente sozinho porque a escala é reduzida. Para ser sincero, nunca fui de acreditar em coisas sobrenaturais. Fantasma, assombração, essas coisas. Sempre achei que eram histórias para assustar crianças ou explicar o que a ciência ainda não conseguiu. Mas depois do que aconteceu naquele final de semana de março deste ano, não sei mais no que acreditar. Era um domingo à noite, chuvoso. Daquelas chuvas finas, persistentes, que deixam tudo úmido e com cheiro de mofo. O hospital fica numa área meio afastada, cercado por um pequeno bosque. Quando chove assim, o barulho das gotas batendo nas calhas antigas ecoa pelos corredores. Naquela noite, estava eu, dona Cleusa e o Jair de plantão. Tudo começou normal. Fiz a ronda das 23 horas, dei a medicação e voltei para o posto de enfermagem para preencher os relatórios. A gente tem aquele relógio de ponto antigo, daqueles que você enfia o cartão e ele carimba. Lembro que quando bati meu ponto, ele marcou 23:17. O detalhe é que o relógio da parede mostrava 23:22. Na hora, não dei importância. Por volta da meia-noite, a dona Cleusa foi fazer a ronda de rotina no corredor B, onde ficam os pacientes mais tranquilos. Eu fiquei no posto terminando de atualizar os prontuários. Foi quando notei que as luzes começaram a oscilar. Nada muito dramático, só aquela tremidinha típica de instalação elétrica antiga quando chove. Mas aí o telefone do posto tocou. Atendi e ouvi apenas um chiado, como uma respiração distante. Pensei que fosse a central querendo passar algum recado, mas ninguém falou nada. Alô? Central? Insisti. Nada, só aquele chiado contínuo. Desliguei e anotei no livro de ocorrências, pensando que era problema na linha por causa da chuva. Uns 10 minutos depois, dona Cleusa voltou da ronda mais pálida que de costume. Tá tudo bem, Cleusa? Perguntei, vendo que ela parecia nervosa. Marcelo, você mexeu na medicação do quarto 17? Ela perguntou, ajeitando o crachá no uniforme. O quarto 17 ficava no fim do corredor B e era ocupado pelo seu antenor, um senhor de uns 70 anos, esquizofrênico, que estava internado há pelo menos 20 anos. Era um paciente geralmente tranquilo, desde que tomasse a medicação corretamente. Não mexi, não. Por quê? Ele tá diferente, não tá dormindo e fica olhando fixo para o canto do quarto como se tivesse alguém lá. E tá repetindo um nome. Que nome? Matilde. Aquilo me deu um leve desconforto. Matilde era o nome da antiga enfermeira-chefe que trabalhou no hospital por mais de 30 anos. Ela tinha falecido há uns 3 meses de um AVC fulminante durante o plantão. A coincidência era estranha porque seu antenor nunca tinha demonstrado nenhuma reação quando ela estava viva. Na verdade, ele mal falava. Vou dar uma olhada, falei, pegando a prancheta. No caminho para o quarto 17, passei pelo quarto 12, onde fica a dona Ivone. Ela tem um transtorno de personalidade e costuma ser bastante agitada.
Mas naquela noite estava sentada na cama, estranhamente calma, balançando levemente para frente e para trás. Quando passei, tive a sensação de que ela murmurou: "Ela não gosta quando chove assim." Parei por um segundo, mas decidi seguir adiante. O corredor B é o mais antigo do hospital. O piso de granilite está todo desgastado e as paredes têm aquela tinta verde clara institucional descascando em alguns pontos. À noite, com a iluminação fraca, tudo parece meio suspenso no tempo. Enquanto eu caminhava, sentia o cheiro característico de hospital. Uma mistura de desinfetante, medicamentos e algo que nunca consegui identificar direito. Talvez o cheiro da própria doença. Conforme me aproximava do quarto 17, comecei a ouvir uma voz baixa e rouca. Seu antenor estava falando algo repetidamente. Cheguei à porta, que tem uma pequena janela de observação, e olhei. Ele estava sentado na cama, olhando fixamente para o canto do quarto, onde não havia nada além da parede descascada. "Matilde está aqui, Matilde está aqui", ele repetia, num tom quase musical. Abri a porta devagar, tentando não assustá-lo. "Seu antenor? Tudo bem?" Ele nem olhou para mim. Continuou fixado naquele canto vazio, como se visse algo ou alguém lá. "Seu antenor, está na hora de dormir, ok? O senhor precisa descansar." Ele virou a cabeça lentamente na minha direção. Seus olhos estavam diferentes. Não sei explicar direito, mas parecia que ele realmente estava vendo algo que eu não podia ver. "Ela está molhada. A água escorre pelo uniforme dela", ele disse, apontando para o canto. "Escorre e não para. Ela quer que eu vá com ela." Senti um arrepio subir pela espinha. Seu antenor nunca tinha apresentado esse tipo de alucinação antes. Normalmente, quando tinha episódios, eram paranoias sobre pessoas querendo envenená-lo. "Não tem ninguém aqui, seu antenor." "Só o senhor e eu", falei, tentando acalmá-lo enquanto checava seus sinais vitais. A pressão estava um pouco alta, mas nada alarmante. "Você não vê porque ela não quer se mostrar para você, mas ela está ali, pingando no chão. Ela caiu lá embaixo no subsolo. Caiu e não levantou mais." Aquilo me deixou gelado. Matilde realmente tinha morrido no subsolo do hospital, onde ficava a farmácia central. Foi encontrada pela faxineira na manhã seguinte, já sem vida. Como seu antenor poderia saber disso? Ele nunca saía do andar e ninguém comentava esses detalhes perto dos pacientes. "Seu antenor, vou dar um remedinho para o senhor dormir, ok?" Ele não resistiu quando apliquei o sedativo. Antes de cair no sono, porém, ele segurou meu braço com uma força surpreendente para um senhor da idade dele. "Cuidado com o banheiro do fim do corredor. Ela não gosta que usem." Era o lugar dela. Assim que ele dormiu, saí do quarto sentindo um peso no peito. A enfermagem tem dessas coisas. A gente aprende a lidar com situações estranhas. Pacientes psiquiátricos às vezes têm lampejos de lucidez ou de percepção que parecem sobrenaturais, mas geralmente têm explicação lógica. Mesmo assim, aquilo tinha me abalado. Voltei para o posto e encontrei Dona Cleusa preparando um café. "E então?" ela perguntou. "Dei um sedativo. Deve dormir até amanhã." Não comentei sobre o que ele tinha dito. Dona Cleusa é dessas senhoras supersticiosas que acendem velas e jogam sal grosso nos cantos. Não queria alimentar o lado místico dela. Por volta das 3 da manhã, o horário que a gente na enfermagem chama de hora morta, quando tudo fica mais silencioso e o tempo parece se arrastar, precisei ir ao banheiro. Tinha 2 próximos ao posto. Um logo ali ao lado, pequeno, e outro no fim do corredor C, maior e mais completo, com chuveiro e tudo. Geralmente usávamos o menor, por conveniência. Naquela noite, porém, havia um aviso na porta, interditado para manutenção. Provavelmente, algum problema hidráulico por causa da chuva. Olhei para o relógio. 3:17. Teria que usar o banheiro do fim do corredor. Caminhando pelo corredor C, que dava acesso à ala administrativa, fechada àquela hora, comecei a sentir aquela sensação que a gente tem quando parece que tem alguém nos observando.
O corredor estava mal iluminado, com apenas metade das luzes funcionando, e o barulho da chuva parecia ter aumentado. Besteira, pensei comigo mesmo. É só o cansaço mexendo com a minha cabeça. O banheiro ficava no final, à direita. Era um daqueles antigos, com piso de ladrilho hidráulico preto e branco, box de chuveiro com cortina e uma janela basculante que dava para os fundos do hospital. Quando entrei, a luz fluorescente piscou algumas vezes antes de se estabilizar, revelando o ambiente úmido e com cheiro de mofo. Fui direto usar o mictório. Enquanto estava lá, ouvi um barulho vindo de um dos boxes. Um tipo de gorgolejo, como água descendo por um ralo. Terminei o que estava fazendo e fui lavar as mãos. Foi quando notei, pelo espelho, que havia água saindo por baixo da porta do último box. Ótimo! Vazamento, resmunguei. Me aproximei e bati na porta. Tem alguém aí? Nenhuma resposta, apenas o som de água. A porta não estava trancada, então empurrei levemente. O box estava vazio, mas a privada parecia estar transbordando, água escorrendo pelo chão. Entrei para tentar dar a descarga e resolver o problema. Foi quando a porta se fechou atrás de mim com um baque. Virei rapidamente, o coração acelerado. Tentei abrir, mas estava travada, não presa com tranca, entende? Parecia que alguém estava segurando do outro lado. Ei, tem alguém aí? Gritei, batendo na porta. Nenhuma resposta. Então senti. A temperatura caiu drasticamente. Era março, ainda fazia calor, mesmo à noite. Mas ali dentro ficou tão frio que comecei a ver minha própria respiração formando pequenas nuvens. A água no chão, que antes estava apenas cobrindo meus sapatos, começou a subir rapidamente, já alcançando meus tornozelos. E então ouvi um sussurro, tão próximo que parecia estar dentro da minha cabeça. Você toma conta deles agora. Era uma voz feminina, rouca, como de alguém que não fala há muito tempo. Senti algo molhado tocar minha nuca. Não era a água da chuva nem do vazamento. Era como uma mão gelada e úmida. Naquele momento, todas as explicações racionais que eu tinha na cabeça evaporaram. Entrei em pânico total. Comecei a esmurrar a porta com toda a força. Socorro! Alguém me ajuda aqui! A água continuava subindo, já na metade da minha canela, e estava gelada como gelo. Mais gelada do que qualquer água natural poderia estar. O cheiro de mofo deu lugar a outro odor. Algo que lembrava vagamente desinfetante hospitalar misturado com algo metálico, como sangue. Foi quando as luzes apagaram completamente. Na escuridão total, senti algo passar ao meu lado, como tecido molhado arrastando na água. Meus dedos estavam dormentes de tanto socar a porta, e minhas pernas estavam ficando entorpecidas pelo frio. De repente, ouvi passos do lado de fora e a voz do Jair. Marcelo, você tá aí? Jair, a porta travou. Me tira daqui! Ouvi ele forçando a maçaneta. Calma, vou dar um chute. Alguns segundos depois, a porta se abriu com um estrondo. Jair estava lá com uma lanterna, olhando confuso para mim. Que diabo aconteceu aqui? Olhei para baixo. Não havia água nenhuma. O chão estava completamente seco. As luzes voltaram a piscar e então se estabilizaram. O banheiro parecia perfeitamente normal, exceto pela porta que agora tinha uma marca do chute do Jair. A porta travou e tinha água, muita água. Balbuciei, saindo dali o mais rápido possível. Água? Tá tudo seco, cara. Você tá bem? Tá branco que nem papel. Voltamos para o posto de enfermagem em silêncio. Minha calça e sapatos estavam completamente secos, como se nada tivesse acontecido. Mas eu tinha certeza do que havia sentido. A água gelada, o toque na nuca, aquela voz. Quando chegamos, Dona Cleusa estava agitada. Vocês não vão acreditar. A Dona Ivone está dizendo que viu a Matilde andando pelo corredor, toda molhada, e agora o seu antenor também acordou gritando. Trocamos olhares, eu e Jair. Ele deu de ombros, como quem diz que é só mais um surto coletivo dos pacientes. Acontece às vezes, um paciente começa a alucinar algo, e outros pegam a mesma ideia, como um contágio. Mas eu sabia que era algo mais.
Passamos o resto da noite em alerta. Dei outra dose de calmante para seu antenor e conseguimos acalmar Dona Ivone. Ficamos os 3 juntos no posto até o amanhecer, ninguém querendo ficar sozinho depois daquilo tudo. Quando o turno da manhã chegou, às 7h, a chuva tinha parado e o sol começava a aparecer. Contei o ocorrido para o supervisor, deixando de fora as partes mais estranhas. Ele apenas anotou que houve agitação noturna devido à tempestade e sugeriu que verificássemos a medicação de todos os pacientes. Na saída, cruzei com o Dr. Macedo, que trabalha no hospital há mais de 30 anos. Vendo meu estado, ele me chamou para um café na lanchonete ao lado. Noite difícil? Perguntou enquanto mexia o café. Pode-se dizer que sim, respondi, sem entrar em detalhes. Ele me olhou por cima dos óculos, como quem sabe mais do que está dizendo. Sabe, Marcelo, esse hospital tem histórias que ninguém conta oficialmente. Matilde trabalhou aqui a vida toda. Era dedicada demais. Dizem que ela descobriu alguns problemas sérios que estavam acontecendo no subsolo. Que tipo de problemas? Perguntei, agora curioso. Coisas que não deviam acontecer num hospital. Experimentos não autorizados, negligência, abuso de pacientes. Isso foi há muito tempo, nos anos 70, 80. Ela ia denunciar tudo quando teve o tal AVC. Ele fez aspas com os dedos ao dizer AVC. O que você está sugerindo? Não estou sugerindo nada. Só acho curioso que o banheiro onde você ficou preso era o que ela usava exclusivamente. Ninguém mais entrava lá. E mais curioso ainda é que foi exatamente ali que encontraram a primeira evidência do que estava acontecendo no subsolo. Prontuários falsificados jogados na lixeira. Ele tomou o último gole de café e se levantou. Descanse, Marcelo. E se quiser um conselho, use o outro banheiro daqui para frente. Isso aconteceu há quase 2 meses. Continuo trabalhando no Pinheiros, no mesmo turno. Não tive mais nenhuma experiência como aquela, mas também nunca mais entrei naquele banheiro. Pedi para mudarem a escala para que eu nunca fique sozinho no plantão. O que aconteceu naquela noite? Foi apenas o cansaço, o estresse e a sugestionabilidade causada pelas palavras de um paciente? Ou tem algo naquele hospital, especialmente naquele banheiro, que não pode ser explicado pelas vias normais da ciência? Não sei dizer com certeza. Mas uma coisa mudou em mim. Agora, quando faço a ronda da madrugada e passo pelo corredor C, sempre cumprimento baixinho. Boa noite, Matilde. Só por garantia. E quando chove à noite, especialmente aquela chuva fina e persistente, prefiro ficar no posto. Porque às vezes, quando as luzes oscilam, tenho a impressão de ver pelo canto do olho uma figura de uniforme branco parada no fim do corredor. E o uniforme parece estar pingando. Antes de ouvirmos a próxima história, peço encarecidamente que você deixe seu gostei, clique no botão vermelho de se inscrever e comente aqui embaixo um relato de terror que você já passou. Ela pode aparecer aqui no próximo vídeo. Agora, vamos ao próximo relato. Me chamo Roberto, 38 anos, enfermeiro há quase 12. Trabalho no Instituto Psiquiátrico Vale das Sombras, em Campos do Silêncio, uma cidadezinha encravada entre montanhas no sul de Minas. Um lugar que nem aparece direito nos mapas. Faz 5 anos que peguei o turno da noite, das $20 às 8 horas. No começo, foi por necessidade. Paga melhor e eu precisava juntar dinheiro para o tratamento da minha mãe. Depois, acabei me acostumando com a rotina, com o silêncio, pelo menos até 3 semanas atrás. Sou o tipo de cara que sempre teve os pés no chão. Cresci numa família de médicos e enfermeiros, gente prática, que acredita em ciência e diagnósticos, não em superstições. Sempre ri das histórias que o pessoal contava sobre o instituto. Diziam que o prédio foi construído nos anos 40, no mesmo terreno onde funcionou um antigo sanatório que pegou fogo com pacientes dentro. Histórias para assustar novatos. Sabe como é? O instituto tem 4 alas. Trabalho na ala norte, a mais antiga,
que atende pacientes em estados mais severos, internações de longo prazo. A estrutura é toda de uma época diferente. Pé direito alto, corredores longos com piso de tacos de madeira que estalam quando você caminha, portas pesadas de madeira maciça e aquelas janelas grandes com grades ornamentadas. À noite, quando a iluminação é reduzida, os corredores ficam com aquele tom amarelado dos filmes antigos. Minha equipe noturna é pequena. Eu, a Sandra, que é técnica de enfermagem, e o Walter, nosso segurança. A maioria dos pacientes dorme com os medicamentos, então normalmente é tranquilo. Fazemos as rondas, verificamos os sinais vitais, administramos remédios quando necessário e preenchemos relatórios. Muito relatório. Era uma terça-feira, final de setembro. Aqui na região, setembro é época de transição, com dias quentes e noites frias, o que gera aquela neblina densa que parece engolir o instituto inteiro. Naquela noite, Sandra tinha ligado avisando que estava com febre, não viria. O Walter estava fazendo ronda no perímetro externo, então eu estava sozinho na estação de enfermagem. Por volta das 23h40, terminei de organizar os medicamentos para a madrugada e saí para a primeira ronda. A ala norte tem 2 corredores principais que formam um L. No encontro dos corredores fica a estação de enfermagem, de onde dá para monitorar as 2 alas. Do lado direito ficam os quartos 1 a 8. Do esquerdo, os quartos 9 a 16. Comecei pelo corredor da direita, checando quarto por quarto. Tudo normal. Os pacientes dormiam, alguns roncavam, outros murmuravam no sono. O de sempre. No quarto 8, a dona Gertrudes, uma senhora com demência avançada, estava acordada sentada na cama, mas isso era comum. Ela tinha insônia crônica. Boa noite, dona Gertrudes. Tudo bem por aqui? Ela olhou para mim, mas seus olhos não focavam direito. Tinha aquele olhar vago, perdido. Ele está mexendo nos arquivos de novo, ela disse, com a voz rouca. Quem está mexendo nos arquivos, dona Gertrudes? O médico novo, o da pasta azul. Sorri educadamente. Ela sempre falava coisas sem sentido, parte da demência. Está tudo bem, dona Gertrudes. Tente dormir um pouco, ok? Ela simplesmente acenou com a cabeça e voltou a olhar para a parede. Continuei minha ronda pelo corredor da esquerda. O quarto 9 estava vazio. O paciente tinha recebido alta na semana anterior. Os quartos 10 a 15, tudo normal. Quando cheguei ao quarto 16, notei algo estranho. A porta estava entreaberta, o que não devia acontecer. As portas sempre ficam ou totalmente abertas para pacientes que precisam de monitoramento constante ou fechadas para os mais estáveis. Nunca entreabertas. Empurrei levemente a porta. Paulo, o paciente do quarto 16, dormia profundamente. Ele tinha esquizofrenia paranoide, mas estava bem controlado com medicação. Verifiquei que estava tudo em ordem e fechei a porta corretamente. Voltando pelo corredor, tive aquela sensação. Sabe quando você sente que tem alguém te observando? Virei para trás, mas o corredor estava vazio. É a neblina e o cansaço, pensei. O turno da noite mexe com a cabeça da gente depois de um tempo. De volta à estação de enfermagem, peguei meu café e comecei a atualizar os prontuários no sistema. Foi quando ouvi o primeiro som. Era como um arrastar de passos, lento e irregular, vindo do corredor da esquerda. Pensei que fosse algum paciente que tinha acordado e estava andando pelo corredor. Levantei para verificar. O corredor estava completamente vazio e silencioso. Todas as portas fechadas, exceto a do quarto 9, que eu tinha certeza de ter deixado fechada, agora estava aberta. Que estranho, murmurei, aproximando-me devagar. O quarto estava escuro. A única luz vinha do corredor. Entrei e acendi a luz. Vazio como deveria estar. Cama arrumada, sem lençóis. Armário aberto e sem nada dentro. Só havia uma coisa diferente. Uma pasta azul em cima do criado mudo. Aquilo me deu um arrepio. Não deveria haver nada ali. O quarto tinha sido limpo e desinfetado após a alta do último paciente.
Me aproximei e peguei a pasta. Era uma pasta comum, daquelas de arquivo, com a cor desbotada pelo tempo. Não tinha nenhuma etiqueta ou identificação visível. Quando abri, encontrei apenas uma folha de papel amarelada pelo tempo. Era uma ficha de admissão antiga, datada de 1973. O nome do paciente era Antônio Silveira, 42 anos, diagnóstico: psicose aguda com tendências violentas. O médico responsável, Dr. Maurício Vieira. Nunca tinha ouvido falar nem do paciente nem do médico, o que não era surpresa considerando que o documento tinha quase 50 anos. O que me intrigou foi como aquilo tinha aparecido ali. Coloquei a pasta debaixo do braço e saí do quarto, fechando a porta com firmeza. Decidi que mostraria aquilo para a coordenação no dia seguinte. Provavelmente era material antigo que tinha ficado esquecido em algum armário e apareceu durante a limpeza. Voltei para a estação e deixei a pasta sobre a mesa. Terminei de atualizar os prontuários e decidi fazer um café. A máquina ficava numa pequena copa ao lado da estação. Enquanto esperava a água ferver, ouvi um barulho de papel vindo da estação, como se alguém estivesse folheando documentos. Voltei apressado, pensando que talvez o Walter tivesse voltado da ronda externa. Mas não havia ninguém. A pasta azul que eu tinha deixado fechada sobre a mesa agora estava aberta com a ficha virada para cima. Que diabos! Murmurei. Estava sozinho, tinha certeza. Talvez a pasta tivesse aberto sozinha. Um movimento do ar-condicionado, sei lá. Foi então que notei. Havia algo escrito à mão no verso da ficha que eu não tinha visto antes. Uma caligrafia apertada, nervosa, dizia: ele não era paciente. Era médico. Senti um frio na espinha. Peguei a pasta e examinei melhor. A letra era diferente da usada no resto do documento, como se tivesse sido adicionada depois por outra pessoa. O telefone da estação tocou, me fazendo pular de susto. Atendi com a mão trêmula. Estação Norte. Silêncio. Então um chiado como de uma conexão ruim. Alô, quem é? Insisti. Uma voz distante, quase um sussurro. Arquivo. Subsolo. Desliguei o telefone, sentindo o coração disparado. Tinha que ser algum trote. Às vezes os plantonistas das outras alas fazem isso para assustar quem está sozinho. Muito engraçado. Falei em voz alta, como se quem estivesse me pregando a peça pudesse ouvir. Tentei voltar ao trabalho, mas não conseguia parar de pensar naquela pasta e no telefonema. O arquivo do hospital ficava realmente no subsolo, uma sala grande com estantes de metal cheias de documentos antigos, de antes da digitalização. Eu raramente ia lá, não havia necessidade. Olhei para o relógio, 1h17 da manhã. O Walter devia voltar da ronda externa logo. Decidi esperar por ele antes de fazer qualquer coisa, mas a curiosidade me corroía. Peguei meu celular para ligar para o Walter, mas não havia sinal. Típico, pensei. A cobertura no instituto era péssima em dias normais. Com neblina, então, piorava. Foi quando as luzes piscaram. 1, 2, 3 vezes antes de se estabilizarem novamente. O sistema de backup devia ter entrado em ação, o que acontecia com certa frequência em noites de tempo ruim. Mas então ouvi de novo. Passos arrastados, lentos, vindo do corredor da esquerda. E agora havia mais algo. Um som metálico, como chaves tilintando. Walter, chamei levantando-me. É você? Nenhuma resposta. Só o som se aproximando. Saí da estação e olhei para o corredor. Estava mal iluminado, com algumas luzes ainda piscando, criando sombras que pareciam se mover. Por um momento, achei ter visto uma silhueta no final do corredor, parada, me observando. Mas quando pisquei, não havia nada lá. Tô ficando paranoico, murmurei para mim mesmo. Voltei para a estação e vi que a pasta azul tinha sumido da mesa. Tenho certeza absoluta que a deixei ali. Procurei em volta, olhei no chão, nada. Como se nunca tivesse existido. O frio no estômago aumentou. Ou eu estava ficando louco, ou algo muito estranho estava acontecendo. Foi quando me lembrei das palavras da dona Gertrudes. Ele está mexendo nos arquivos de novo. O médico novo,
o da pasta azul. Oh, como ela poderia saber da pasta? Eu mesmo só a tinha visto minutos antes. Decidi que precisava entender o que estava acontecendo. Se a pasta tinha alguma coisa a ver com esse tal Dr. Maurício Vieira, talvez houvesse mais informações no arquivo do subsolo. Peguei a lanterna que mantínhamos na estação para emergências. Normalmente, eu nunca deixaria a ala sem supervisão, mas todos os pacientes estavam dormindo profundamente e eu voltaria em poucos minutos. Além disso, o Walter deveria voltar a qualquer momento. O caminho para o subsolo era pelo elevador de serviço no final do corredor da direita. Um elevador antigo, com porta pantográfica de metal que fazia um barulho infernal quando abria e fechava. Evitei usar as escadas porque eram mal iluminadas e davam arrepios, mesmo durante o dia. Quando cheguei ao elevador, hesitei. Talvez fosse melhor esperar o Walter, mas a curiosidade era mais forte. Abri a grade com dificuldade, ela estava mais emperrada que o normal, e entrei. O elevador desceu lentamente, fazendo aquele barulho característico de cabos e roldanas antigas. Quando finalmente parou no subsolo, a luz dentro dele piscou e apagou, me deixando na escuridão. Ótimo, resmunguei, ligando a lanterna. O subsolo do instituto era basicamente um grande porão dividido em áreas: lavanderia, arquivo, almoxarifado e uma antiga sala de equipamentos que não era mais usada. O cheiro era de mofo e umidade, amplificado pela neblina que parecia ter encontrado um jeito de se infiltrar mesmo ali embaixo. Segui pelo corredor mal iluminado até chegar à porta do arquivo. Era uma porta pesada de metal, pintada de verde escuro, com uma placa desbotada que dizia simplesmente arquivo. Tentei abrir, mas estava trancada. Droga! Não fazia sentido. O arquivo não ficava trancado, pelo menos não durante a semana. Funcionários administrativos precisavam acessá-lo com frequência durante o dia. Foi quando notei. Havia uma chave na fechadura pelo lado de fora, como se alguém tivesse acabado de trancar e esquecido a chave ali. Girei-a e a porta se abriu com um rangido que ecoou pelo corredor vazio. O arquivo era uma sala grande, com estantes de metal de quase 3 metros de altura, cheias de caixas e pastas. A única iluminação vinha de lâmpadas fluorescentes no teto, que criavam aquela luz fria e azulada típica de hospitais. Entrei, deixando a porta aberta atrás de mim para garantir que não ficaria preso. O silêncio era absoluto, exceto pelo zumbido baixo das lâmpadas fluorescentes. As estantes eram organizadas por décadas e dentro delas por ordem alfabética. Fui direto para a seção dos anos 70, procurando por 1973, o ano que estava na ficha. Encontrei a caixa referente àquele ano e comecei a procurar pela letra V de Vieira. Havia várias pastas, a maioria de pacientes, algumas de funcionários. E então encontrei Dr. Maurício Vieira, pessoal. Meu coração acelerou quando puxei a pasta. Era azul, idêntica à que tinha encontrado no quarto 9. Abria com as mãos trêmulas. Dentro havia uma foto em preto e branco de um homem de uns 40 anos, cabelo escuro penteado para trás, rosto sério, vestindo um jaleco branco. Havia também documentos de contratação, avaliações de desempenho e uma notificação de óbito. Dr. Maurício Vieira tinha morrido em 15 de outubro de 1973. A causa: acidente nas dependências do hospital. Sem mais detalhes. Continuei folheando e encontrei um recorte de jornal, amarelado e frágil. A manchete dizia: médico morre em circunstâncias misteriosas em hospital psiquiátrico. A reportagem era curta e vaga, mencionando apenas que o corpo tinha sido encontrado no subsolo do hospital, próximo ao arquivo, e que a polícia investigava o caso. Havia também um memorando interno, assinado pelo diretor da época, orientando que o assunto seja tratado com discrição máxima e que todos os documentos relacionados às pesquisas do Dr. Vieira sejam arquivados separadamente. Pesquisas? Que pesquisas? No fundo da pasta, encontrei mais uma folha solta.
Era uma página de diário, escrita à mão, a mesma caligrafia nervosa que tinha visto no verso da ficha. Não posso continuar ignorando o que está acontecendo aqui. Os tratamentos experimentais, os pacientes que somem durante a noite, os gritos que vêm da sala antiga de equipamentos. Confrontei o diretor hoje, ele negou tudo, mas vi o medo nos olhos dele. Alguém está me seguindo. Ontem encontrei meu consultório revirado. Estão procurando minhas anotações, mas fui esperto. Escondi tudo no arquivo, onde ninguém pensaria em procurar. Se algo acontecer comigo, a verdade está na pasta azul. Paciente 916. Paciente 916. Quarto 9, 1916? Ou seria o paciente do quarto 16? Foi quando ouvi um som metálico, como chaves, vindo de algum lugar próximo. E depois, o inconfundível arrastar de passos. Virei rapidamente, apontando a lanterna para a porta. Tinha certeza que a deixara aberta, mas agora estava fechada. "Tem alguém aí?" chamei, tentando manter a voz firme. Silêncio. Me aproximei da porta, segurando a pasta azul com força. Quando tentei abrir, estava trancada. "Isso não tem graça!" gritei, sacudindo a maçaneta. "Abra a porta agora!" Nada, só o silêncio opressivo. Foi quando as luzes começaram a piscar, cada vez mais rápido, até que apagaram completamente, deixando-me na escuridão total, iluminado apenas pela minha lanterna. No escuro, ouvi o som de passos se aproximando pelo corredor entre as estantes, lentos, arrastados, e aquele tilintar de chaves. Apontei a lanterna na direção do som. Por um instante, achei ter visto uma silhueta no final do corredor. Alguém vestindo um jaleco branco parado me observando, mas quando fixei a luz diretamente, não havia ninguém lá. "Quem está aí?" Minha voz saiu mais aguda do que eu gostaria. O som de passos se aproximou mais. Recuei até bater contra a porta trancada. O feixe da lanterna tremeu na minha mão, criando sombras que pareciam se mover por vontade própria. Foi então que ouvi um sussurro, tão próximo que parecia estar ao meu ouvido. "A verdade está na pasta azul." A lanterna piscou e apagou, me deixando em total escuridão. Senti um toque gelado na minha nuca, como dedos frios. O ar de repente ficou denso, difícil de respirar, com um cheiro forte de antisséptico hospitalar e algo metálico como sangue. Entrei em pânico. Comecei a esmurrar a porta, gritando por ajuda. Minha voz ecoava na sala escura, mas ninguém respondeu. E então, tão repentinamente quanto começou, tudo parou. As luzes voltaram, estáveis. O ar ficou normal novamente. O toque frio desapareceu. A porta se abriu quando tentei a maçaneta, como se nunca tivesse estado trancada. Saí do arquivo como se o diabo estivesse nos meus calcanhares, ainda agarrado à pasta azul. Corri pelo corredor do subsolo até o elevador, mas a ideia de ficar preso naquela caixa metálica me pareceu insuportável. Optei pelas escadas, subindo os degraus de 2 em 2. Quando finalmente cheguei à ala norte, estava ofegante e encharcado de suor. Para minha surpresa, o Walter estava na estação de enfermagem, parecendo confuso. "Onde você estava, Roberto? Tô te procurando há meia hora." "No arquivo", respondi entre respirações pesadas. "Você não vai acreditar no que aconteceu." Comecei a contar, mas parei quando vi sua expressão de descrença. Parecia que eu estava delirando. "Olha, tenho prova", falei, mostrando a pasta azul. "Aqui, veja só." Abri a pasta, mas estava vazia. Todas as folhas tinham sumido. Não havia ficha, nem foto, nem recorte de jornal. Nada. "Você tá bem, cara?" perguntou Walter, agora preocupado. "Tá pálido." Balbuciando, tentei explicar sobre a pasta que tinha encontrado no quarto 9, sobre o telefonema, sobre a porta trancada do arquivo. Quanto mais eu falava, mais absurdo tudo soava. Walter sugeriu que eu me sentasse um pouco. Deve ter sido a pressão baixa. Acontece comigo às vezes também. Esse lugar à noite mexe com a cabeça da gente. Aceitei a xícara de café que ele me ofereceu, desistindo de tentar convencê-lo. Como poderia?
Não tinha prova nenhuma, só uma pasta vazia. Passamos o resto do turno em silêncio. Ele assumiu as rondas, insistindo que eu descansasse. Por volta das 5 da manhã, quando o céu começava a clarear lá fora e a neblina a dissipar, pensei que talvez ele tivesse razão. Talvez tivesse sido só minha mente cansada pregando peças. Mas então, na última ronda antes da troca de turno, algo aconteceu. Estava checando o quarto 16, onde Paulo dormia tranquilamente. Quando me virei para sair, notei algo no criado mudo que não tinha visto antes. Uma chave antiga, daquelas grandes e de ferro. Presa a ela, havia uma etiqueta amarelada pelo tempo com o nome Arquivo. Peguei a chave com a mão trêmula. Não tinha dúvida de que era a mesma que tinha visto na porta do arquivo. Quando voltei para a estação, o turno da manhã estava chegando. Guardei a chave no bolso, decidindo não comentar nada com ninguém. Quem acreditaria? 3 semanas se passaram desde aquela noite. Continuo trabalhando no turno noturno, mas pedi para ser transferido para a ala leste, mais nova e iluminada. Contei ao coordenador que estava tendo problemas com o ar da ala norte, alergia, essas coisas. Ele aceitou sem questionar muito. A chave do arquivo está guardada na gaveta da minha mesa em casa. Às vezes, quando não consigo dormir, fico olhando para ela, me perguntando se devo voltar lá, procurar mais respostas. Não contei para ninguém o que aconteceu, exceto para você agora. As pessoas achariam que estou ficando louco, ou pior, que estou inventando histórias para chamar atenção. Mas há algo que não mencionei até agora. Algo que descobri há uma semana, quando estava ajudando a secretária a digitalizar alguns documentos antigos. Encontrei um registro de funcionários de 1973. Dr. Maurício Vieira estava lá, junto com sua foto, a mesma que vi na pasta azul. E havia uma anotação ao lado de seu nome. Transferido para investigação interna em setembro, 73. Processo encerrado em outubro de 73, devido a falecimento. A data exata do falecimento, 15 de outubro. Exatamente 49 anos antes daquela noite em que encontrei a pasta azul. Coincidência? Talvez. Minha mente criando conexões onde não existem? Possível. Mas desde então, às vezes, quando estou fazendo a ronda noturna, tenho a impressão de ouvir um som distante de chaves tilintando, e de vez em quando, pelo canto do olho, acho que vejo alguém de jaleco branco parado no final do corredor, observando. Talvez seja só minha imaginação, ou talvez o doutor Vieira ainda esteja procurando alguém que descubra a verdade que ele tentou revelar. A verdade que ainda está em algum lugar, naquela pasta azul. Meu nome é André, tenho 36 anos e trabalho como enfermeiro psiquiátrico há cerca de 13 anos. Comecei minha carreira no Hospital Geral de Cruzeiro, depois fui para uma clínica particular no litoral, até que há 2 anos consegui uma vaga no Hospital Psiquiátrico Serra Verde, em Águas Profundas, uma cidade pequena encravada na Serra da Mantiqueira. Um daqueles lugares que ninguém nunca ouviu falar, a menos que tenha parentes lá. Sempre gostei de trabalhar com pacientes psiquiátricos. A mente humana me fascina, especialmente quando algo sai do eixo. Cada paciente é um mundo diferente, com suas próprias regras e paisagens. No Serra Verde, peguei o turno da noite por opção própria. Paga melhor, claro, mas também é mais tranquilo. Durante a noite, a maioria dos pacientes dorme e eu tenho tempo para estudar. Estou fazendo uma especialização em neuropsiquiatria. O Serra Verde não é um hospital imenso. Tem 4 andares. O térreo com recepção, refeitório e áreas administrativas. O primeiro andar com pacientes em tratamento breve. O segundo com a enfermaria para crises. E o terceiro andar com a terapia ocupacional e consultórios. Eu trabalho no 4º andar, que é uma ala especial. Foi construída nos anos 60 como uma adição ao prédio original dos anos 30. É onde ficam os pacientes de longa permanência, aqueles casos mais complexos que estão conosco há anos ou mesmo décadas. A equipe noturna é enxuta. Somos eu, Débora,
a outra enfermeira e Josué, o segurança. Fazemos as rondas, administramos medicação e monitoramos os pacientes. O quarto andar tem 16 quartos, mas apenas 11 estão ocupados atualmente. O perfil dos pacientes é variado: esquizofrenia, transtornos bipolares graves, psicoses resistentes a tratamento. O Serra Verde tem sua fama na região. As pessoas de Águas Profundas se referem a ele como o casarão e contam histórias sobre pacientes que gritam à noite ou médicos que enlouqueceram. O tipo de folclore que todo hospital psiquiátrico atrai. Nunca dei bola para isso. Trabalhei em lugares piores, onde os pacientes eram mantidos em condições desumanas. Aqui, pelo menos, seguimos protocolos modernos de tratamento, com medicação adequada e sem práticas abusivas. Mas tem uma coisa sobre o quarto andar, algo que ninguém diz abertamente, mas que todo funcionário nota após algumas semanas: a temperatura. É sempre mais fria que o resto do hospital, mesmo no verão. A administração diz que é por causa do sistema de ventilação, que é mais antigo nessa parte. Pode ser verdade, ou pelo menos era o que eu acreditava até 3 semanas atrás. Era uma quarta-feira. Outubro começando, aquele clima típico de mudança de estação. Dias quentes, noites mais frias e aquela ventania que parece fazer o prédio inteiro gemer. Eu tinha acabado de chegar para o turno às 22 horas. A passagem de plantão foi tranquila. Nada fora do comum para reportar. O Dr. Miranda tinha ajustado a medicação da Olívia, do quarto 402, que estava tendo um episódio mais agitado. O resto era rotina. Débora estava de folga naquela noite, filha doente, e não conseguiram substituto. Então fiquei sozinho com o Josué, que passa a maior parte do tempo na guarita do estacionamento e só vem quando chamamos. Ou seja, eu era o único profissional de saúde no quarto andar. Fiz a primeira ronda às 23 horas. Tudo normal. Pacientes dormindo, alguns resmungando no sono. Dona Clarice, do 405, estava acordada, mas isso era comum. Insônia crônica. Conversamos um pouco sobre o tempo, como sempre. Ela gosta de prever chuva e acerta com uma frequência impressionante. Vai chover forte de madrugada, André. Daquelas que lavam a alma, ela disse, olhando pela janela gradeada. Lá fora só se via o céu estrelado, sem uma nuvem. Não parece, Dona Clarice. O céu está limpo. As nuvens vêm quando ela chama. Ela quem? Perguntei, pensando que fosse algum delírio novo. A moça que chora no banheiro. Sorri educadamente e mudei de assunto. Dona Clarice tem esquizofrenia paranoide e às vezes incorpora elementos do ambiente em seus delírios. Provavelmente ouviu alguma paciente chorando no banheiro em algum momento e criou uma narrativa em torno disso. Voltei para o posto de enfermagem, que fica bem no centro do andar, com visão para os 2 corredores principais, que formam um T. Fiz anotações nos prontuários e separei as medicações para a madrugada. O posto tem aquelas divisórias de vidro, daquelas que você vê em filmes antigos, que permitem observar os corredores enquanto trabalha. Por volta de meia-noite, percebi que a temperatura tinha caído consideravelmente. Coloquei o casaco que mantenho no armário para essas ocasiões. O vento lá fora tinha aumentado e assoviava pelas frestas das janelas antigas. Foi mais ou menos nessa hora que comecei a ouvir. No início, achei que fosse apenas o vento. Você sabe como prédios antigos são, cheios de encanamentos que vibram e dutos de ventilação que produzem sons estranhos. Mas depois de alguns minutos, ficou claro que era algo mais. Um choro baixo, contido, como de alguém tentando não ser ouvido. Saí do posto e olhei pelos corredores. Vazio. O som parecia vir do final do corredor leste, onde fica o banheiro coletivo feminino. Alguma paciente deve ter acordado, pensei, caminhando naquela direção. O corredor do quarto andar tem aquele piso antigo de pastilhas brancas e pretas, daqueles que você vê em construções dos anos 40 e 50. As paredes são de um verde claro institucional,
com uma faixa de azulejos brancos na parte inferior. As luzes noturnas ficam em um tom mais baixo, criando aquela atmosfera meio amarelada, como em fotografias antigas. À medida que me aproximava do banheiro, o choro ficava mais distinto. Era definitivamente uma mulher, soluçando baixinho, quase ritmicamente. Coloquei a mão na maçaneta que estava gelada ao toque, muito mais fria do que deveria estar. "Tem alguém aí? Está tudo bem?" Perguntei, abrindo devagar a porta. O banheiro feminino é grande, com 4 cabines, 3 pias e 2 chuveiros. A luz estava apagada, então acendia. As luminárias fluorescentes piscaram algumas vezes antes de se estabilizar, revelando um banheiro completamente vazio. O choro tinha parado. Verifiquei cada cabine. Nada. Olhei para os chuveiros com suas cortinas de plástico desbotadas, também vazios. Estava sozinho ali. "Estou ouvindo coisas", murmurei para mim mesmo. O cansaço ou o estresse, talvez. Desliguei a luz e voltei para o corredor. Mas assim que fechei a porta, o choro recomeçou. Agora parecia vir de dentro de uma das cabines. Rapidamente reabri a porta e acendi a luz. Silêncio total. Verifiquei cada cabine novamente, mais minuciosamente desta vez. Nada. Voltei para o posto, um pouco perturbado, mas ainda racional. "É o vento nas tubulações", expliquei para mim mesmo. Ou alguma paciente que voltou para o quarto antes que eu pudesse vê-la. Às 2 da manhã, fiz outra ronda. Todos os pacientes estavam em seus quartos, dormindo, inclusive as mulheres. Nenhuma parecia ter se levantado recentemente. Quando voltei ao posto, a temperatura parecia ter baixado ainda mais. O monitor do computador exibia 12,15, o que era absurdo para uma noite de outubro. Liguei para a manutenção, mas atendeu a secretária eletrônica. Deixei um recado sobre o problema com o sistema de climatização. Foi quando notei o cheiro, sutil no início, quase imperceptível. Uma mistura de desinfetante hospitalar antigo, daqueles à base de fenol que não se usa mais, e algo doce como shampoo de bebê. Era um cheiro que não pertencia àquele lugar, nem àquela época. O telefone do posto tocou, me fazendo pular de susto. Eram 3h17 da manhã, um horário estranho para ligações. Posto de enfermagem, 4º andar, enfermeiro André falando. Já do outro lado da linha, silêncio. Então um som baixo de respiração. "Alô? Quem está falando?" Um sussurro quase inaudível. Ela voltou, no quarto 410. Antes que eu pudesse responder, a ligação caiu. O quarto 410 ficava no final do corredor oeste. Era um dos quartos vazios. Tinha sido desativado para reformas há alguns meses, depois que uma infiltração danificou parte do teto. Peguei minha lanterna mais por instinto do que por necessidade. As luzes do corredor estavam funcionando, apesar de fracas. Caminhei até o 410, com aquela sensação crescente de que algo estava errado. O corredor parecia mais longo que o normal, a luz mais amarelada e o frio. O frio estava concentrado, como se eu estivesse caminhando para dentro de uma geladeira. O quarto 410 tinha um aviso de interditado para reformas na porta. Estava trancado, como deveria estar. Mas a sensação de que havia algo, ou alguém, lá dentro era tão forte que não consegui simplesmente voltar ao posto. Peguei o molho de chaves que carregava e abri a porta. A escuridão do quarto era quase sólida. Quando apontei a lanterna para dentro, o feixe de luz revelou um quarto vazio, com a cama desmontada encostada na parede, uma cadeira virada e lonas plásticas cobrindo parte do chão. O cheiro de mofo era intenso. Foi quando ouvi o choro novamente. Desta vez, vinha de dentro do quarto, do pequeno banheiro anexo. A porta do banheiro estava entreaberta e uma fraca luz azulada escapava pela fresta. "Olá? Tem alguém aí?" Chamei, minha voz soando mais trêmula do que eu gostaria. O choro parou. Por um momento, houve apenas silêncio. Então, o som de água pingando lentamente no piso.
Atravessei o quarto, desviando dos entulhos de construção, e parei em frente à porta do banheiro. Hesitei, a mão suspensa no ar a centímetros da porta. Todo o meu treinamento e experiência me diziam para abrir e verificar. Poderia ser uma paciente que de alguma forma entrou ali e estava precisando de ajuda, mas havia algo mais. Um instinto básico, primitivo, que gritava para eu dar meia volta e sair dali. Ignorei o instinto. Era meu trabalho verificar. Empurrei a porta devagar. O pequeno banheiro estava iluminado por uma luz azulada, cuja fonte eu não conseguia identificar. Não vinha das luminárias, que estavam apagadas. Parecia emanar das próprias paredes de azulejos antigos. E parada na frente do espelho embaçado, de costas para mim, estava uma figura. Uma mulher magra, usando o que parecia ser uma camisola hospitalar antiga, daquelas que não usamos há décadas. Seu cabelo escuro estava molhado, pingando no chão de ladrilhos, formando uma poça que parecia grande demais para o tempo que ela poderia estar ali. "Senhora, você não deveria estar aqui. Este quarto está interditado", falei, tentando manter a calma. Ela não se moveu, nem deu qualquer indicação de que me ouviu. Continuou olhando para o espelho, embora de onde eu estava, eu não conseguisse ver seu reflexo, apenas suas costas. Entrei no banheiro e dei um passo em sua direção. O chão estava escorregadio e gelado. "Senhora, preciso levá-la de volta ao seu quarto. Qual é o seu nome?" Lentamente, tão lentamente que parecia um movimento fora de sincronia com o tempo normal, ela começou a se virar. Nesse momento, a luz principal do banheiro piscou e acendeu sozinha, inundando o ambiente com a claridade branca e dura das lâmpadas fluorescentes. Pisquei, momentaneamente cego pelo contraste. Quando meus olhos se ajustaram, ela tinha sumido. O banheiro estava vazio. Não havia poça no chão, nem marcas de pés molhados. O espelho não estava embaçado. Não havia nenhum sinal de que alguém estivera ali. Olhei em volta, confuso e um pouco assustado. Foi quando notei algo no espelho. Uma mensagem escrita no vapor que não estava lá um segundo antes. Quarto 6, subsolo. As letras começaram a escorrer como se fossem feitas de água, desaparecendo rapidamente. Passei a mão no espelho, mas estava seco e frio ao toque. Saí do quarto 410 apressadamente, trancando a porta atrás de mim. O corredor agora parecia ainda mais longo e mal iluminado. No caminho de volta ao posto, tive a constante sensação de que havia alguém andando logo atrás de mim, quase nos meus calcanhares. Cada vez que eu parava para olhar, não havia ninguém, mas o som de passos molhados parecia continuar por uma fração de segundo antes de parar também. Quando finalmente cheguei ao posto, estava tremendo. E não só de frio. O relógio marcava 3h33. Haviam se passado apenas 16 minutos desde o telefonema, mas parecia muito mais. O telefone tocou novamente, fazendo meu coração saltar. Atendi com a mão trêmula. Posto de enfermagem. "André? É o Josué. Tudo bem aí em cima?" O sistema de segurança mostrou a porta do 410 aberta e depois fechada. O alívio de ouvir uma voz normal, real, foi imenso. "Sim, eu achei que ouvi algo. Fui verificar. Encontrou alguma coisa?" Hesitei. "Não, nada. Deve ter sido o vento. Essa tempestade está chegando forte. Já começou a chover aqui embaixo." Olhei pela janela. Realmente, grossas gotas de chuva começavam a bater contra o vidro. Lembrei-me do que Dona Clarice tinha dito sobre a chuva. "As nuvens vêm quando ela chama." "Josué, o hospital tem um subsolo?" Houve uma pausa do outro lado. "Tem. É onde ficava a antiga hidroterapia nos primórdios do hospital. Foi desativado nos anos 50. Por quê? E tem um quarto 6 lá?" Outra pausa mais longa. "Cara, de onde você tirou isso?" "Só curiosidade. Ouvi alguém comentar." "O subsolo está lacrado há décadas. Mas sim, tinha uma área de quartos individuais para tratamentos especiais. Não é algo que o pessoal goste de falar." "Mas por quê?" "Houve incidentes antes do meu tempo. Olha, preciso fazer a ronda no perímetro."
Tudo bem se eu demorar um pouco mais para subir. Essa chuva está complicando tudo. Claro, respondi, segurando o telefone com mais força do que o necessário. Sem problemas. Depois de desligar, fiquei sentado em silêncio, ouvindo a chuva aumentar lá fora. O que tinha acontecido no quarto 410? Estava cansado e minha mente pregou uma peça? Ou tinha realmente visto algo? Alguém? E aquela mensagem no espelho. Quarto 6. Subsolo. O que significava? O computador do posto ainda funcionava. Abri o sistema de arquivos do hospital e procurei por plantas baixas antigas. Não encontrei nada sobre o subsolo, mas achei um documento intitulado Relação de Óbitos, 1945-1960, que parecia ter sido digitalizado recentemente como parte do projeto de preservação da história do hospital. Abri o arquivo, um PDF de páginas amareladas e digitalizadas com escrita à mão. Comecei a percorrer a lista, sem saber exatamente o que estava procurando. A maioria eram pacientes idosos, causa da morte, causas naturais, parada cardíaca, pneumonia. Então, em 1953, um registro chamou minha atenção. Enfermeira Beatriz Mendes, 26 anos. Causa da morte: afogamento acidental durante procedimento terapêutico. Local: setor de hidroterapia. Quarto 6. Subsolo. E uma nota adicional em uma caligrafia diferente. Paciente Helena Marques presente durante o incidente. Transferida para isolamento após crise severa. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Hidroterapia era uma prática comum em hospitais psiquiátricos antigos, especialmente banhos de imersão forçada para acalmar pacientes agitados. Mas um afogamento. E o que tinha acontecido com tal paciente Helena? Procurei no sistema atual por qualquer menção a uma Helena Marques. Nada. Tentei nos registros digitalizados de pacientes antigos. E lá estava. Helena Marques, admitida em 1950, 19 anos. Diagnóstico: histeria severa, tendências suicidas. Falecida em 1953. Causa: suicídio por enforcamento. Local: quarto 410. O mesmo quarto onde eu tinha visto a figura. A tempestade lá fora agora era violenta. Relâmpagos iluminavam o quarto andar intermitentemente, criando sombras que pareciam se mover pelos corredores. O barulho da chuva no telhado era ensurdecedor. Tentei me acalmar, racionalizar tudo. Coincidências, eu dizia a mim mesmo. Sugestionabilidade. Eu tinha um interesse por história hospitalar. Talvez tivesse lido sobre esses casos antes e esquecido conscientemente, mas meu subconsciente criou essa experiência. Foi quando as luzes piscaram. 1, 2, 3 vezes. E então se apagaram completamente. A escuridão era total, exceto pela luz azulada que entrava pelas janelas quando os relâmpagos cortavam o céu. O gerador de emergência deveria ter entrado em funcionamento imediatamente, mas nada aconteceu. Peguei minha lanterna e liguei para a segurança. Ninguém atendeu. No escuro, os sons pareciam amplificados. A chuva, o vento, o ocasional trovejar. E então, outro som. Passos molhados, lentos, vindo pelo corredor em direção ao posto. Apontei a lanterna para o corredor leste. Vazio. Mas os passos continuavam, mais próximos agora. Virei para o corredor oeste. Também vazio. Mas o som vinha de algum lugar, cada vez mais perto. Foi quando senti aquela queda brusca de temperatura. O ar ao meu redor ficou tão frio que pude ver minha própria respiração formando pequenas nuvens. E aquele cheiro novamente, mais forte agora. Desinfetante antigo e shampoo de bebê. Então, bem atrás de mim, tão perto que senti o hálito gelado em minha nuca, uma voz sussurrou. Ela me afogou. Acharam que era acidente. Girei violentamente, quase derrubando a lanterna. O posto estava vazio, mas a sensação de uma presença era inegável. Quem está aí? Minha voz saiu mais como um grasnido. Silêncio. Então, o som do telefone tocando me fez quase pular para fora da minha pele.
Atendi, as mãos tremendo tanto que quase deixei cair o aparelho. Alô? Do outro lado, o som de água correndo fortemente. E uma voz feminina, distante, como se estivesse falando debaixo d'água. Quarto 6. Ela ainda está lá. A verdade está lá. Quem é você? O que você quer? Justiça. A ligação caiu. As luzes piscaram novamente e voltaram. O gerador finalmente entrando em ação. O relógio digital do posto piscou antes de se estabilizar. 4h26. Sentei-me, respirando fundo, tentando recuperar a compostura. Parte de mim queria simplesmente esperar até o fim do turno, fingir que nada tinha acontecido. Mas outra parte, talvez a mais forte, precisava entender. Saí do posto e fui verificar os pacientes. Todos dormiam profundamente, até mesmo Dona Clarice. Foi quando notei. Seus cabelos e a fronha do travesseiro estavam molhados, como se ela tivesse acabado de tomar banho. Mas ela não tinha se levantado. Eu teria visto pela janela do posto. No caminho de volta, passei pelo quarto 410. A porta, que eu tinha certeza de ter trancado, estava entreaberta. Um filete de água escorria para o corredor, vindo de dentro do quarto. Meu coração martelava enquanto eu me aproximava. Empurrei a porta devagar, iluminando o interior com a lanterna, mesmo com as luzes de emergência funcionando. O quarto estava exatamente como eu o tinha deixado, exceto por uma coisa. A porta do banheiro agora estava completamente aberta, e uma poça d'água se espalhava pelo chão, vinda de lá dentro. Aproximei-me com cautela. O banheiro estava vazio, mas a pia transbordava, água escorrendo para o chão. Fechei a torneira, que parecia ter sido aberta com força total. Foi quando notei algo flutuando na água da pia. Um crachá antigo plastificado. Peguei-o, as mãos tremendo. Era um crachá de funcionária, com uma foto em preto e branco de uma jovem mulher de cabelos escuros e expressão séria. Enfermeira Beatriz Mendes, dizia a identificação, com data de emissão, 1952. O rosto na foto era inconfundível. A mesma mulher que eu tinha visto de relance no espelho do banheiro. Guardei o crachá no bolso, sem saber exatamente por quê. Talvez como prova para mim mesmo mais tarde de que não estava enlouquecendo. O restante do turno passou sem incidentes. Quando o dia começou a nascer e os primeiros raios de sol atravessaram as janelas, senti como se estivesse saindo de um pesadelo. A equipe da manhã chegou às 8h em ponto, e eu passei o plantão normalmente, sem mencionar nada do que tinha acontecido. Antes de ir embora, passei no setor administrativo e conversei com Dona Jurema, a arquivista que trabalhava lá há mais de 40 anos. Ela era um tesouro de informações sobre a história do hospital. Dona Jurema, a senhora já ouviu falar de uma enfermeira chamada Beatriz Mendes? Trabalhou aqui nos anos 50. Ela me olhou por cima dos óculos com uma expressão que misturava surpresa e algo mais, talvez cautela. Onde você ouviu esse nome, André? Menti, dizendo que estava fazendo uma pesquisa sobre a história da enfermagem psiquiátrica para minha especialização. Ela hesitou, depois pediu que eu fechasse a porta. Em voz baixa contou. Beatriz Mendes era enfermeira-chefe da ala de hidroterapia. Era conhecida por ser rigorosa com os pacientes. Em 1953, houve um incidente. Uma paciente jovem, Helena Marques, estava sob seus cuidados para um tratamento de imersão. Algo deu errado. A versão oficial é que Beatriz escorregou, bateu a cabeça e caiu na banheira, se afogando. Helena ficou em estado de choque, não falava, só gritava quando tentavam tocá-la. Foi transferida para isolamento no quarto 410. E o que aconteceu com Helena depois? Ela se enforcou algumas semanas depois. Deixou um bilhete que dizia apenas: "Ela vem me visitar toda noite molhada. Em breve irei com ela." Os administradores da época abafaram o caso, claro. Mas houve rumores. Que tipo de rumores? Que Helena não se matou.
que foi silenciada porque sabia alguma coisa. E depois, bem, alguns funcionários relataram coisas estranhas no quarto 410 e no antigo setor de hidroterapia. Barulhos de água correndo onde não havia mais encanamento, choro, vultos. A administração acabou isolando o subsolo e, mais tarde, desativando o quarto 410, sob pretexto de reformas estruturais. Mostrei a ela o crachá que havia encontrado. Dona Jurema ficou pálida. Onde você achou isso? No quarto 410. Ela fez o sinal da cruz. André, tenha cuidado. Há coisas neste hospital que não deveriam ser perturbadas. Saí do Serra Verde naquela manhã com mais perguntas do que respostas. O crachá de Beatriz estava no meu bolso, uma âncora, na realidade, do que tinha acontecido. Nas semanas seguintes, pesquisei mais sobre o caso. Em arquivos municipais, encontrei uma pequena nota de jornal sobre a morte de Beatriz, descrita como acidente trágico. Nada sobre Helena. Mas em um arquivo de depoimentos de ex-funcionários, coletados para um projeto de história oral que nunca foi concluído, encontrei algo perturbador. Uma antiga auxiliar de limpeza, já falecida, havia relatado: a noite em que Beatriz morreu, eu estava limpando o corredor perto da hidroterapia. Ouvi gritos vindos do quarto 6. Quando cheguei lá, vi Helena Marques parada ao lado da banheira, encharcada, olhando para o corpo de Beatriz na água. Helena olhou para mim e disse com uma calma assustadora: ela gostava de empurrar nossas cabeças para baixo. Disse que era para nos curar. Hoje, fui eu quem curou ela. Nunca contei isso para ninguém. Quem acreditaria em uma faxineira contra a palavra dos médicos? Continuo trabalhando no Serra Verde. Pedi transferência para o segundo andar, alegando que queria experiência com casos agudos. A verdade é que não consigo mais andar pelos corredores do quarto andar sem sentir aquele frio, sem procurar instintivamente por uma figura molhada nos cantos escuros. O quarto 410 continua em reforma. Ninguém fala sobre ele. O subsolo permanece lacrado. O acesso restrito apenas à manutenção e, mesmo assim, com autorização especial. Às vezes, em noites de chuva forte, quando estou fechando os olhos para dormir em meu apartamento, tenho a impressão de ouvir um choro baixo vindo do banheiro e passos molhados pelo corredor. E em algumas manhãs, acordo para encontrar pequenas poças d'água no piso que não estavam lá na noite anterior. O crachá de Beatriz guardo numa gaveta trancada. Mas houve uma mudança. A expressão no rosto da foto. Tenho certeza que antes era séria, severa até. Agora há um leve sorriso nos lábios dela, como se soubesse de algo que eu ainda não descobri. Talvez um dia eu reúna coragem para investigar o quarto 6 no subsolo. Descobrir que verdade ainda está lá, como a voz ao telefone disse. Ou talvez seja melhor deixar o passado enterrado, junto com seus segredos e suas almas inquietas. Enquanto isso, quando a temperatura cai repentinamente durante meu turno, ou quando ouço o som distante de água correndo, onde não deveria haver, faço o que a maioria dos funcionários antigos do Serra Verde aprendeu a fazer. Finjo não notar. Sigo em frente e nunca, jamais olho diretamente para os espelhos dos banheiros após as 3 da manhã. Porque às vezes, só às vezes, não é apenas seu reflexo que olha de volta.